Boa noite, meus queridos amigos esquisitos e esquisitas de todo esse Brasil. Estamos aqui mais uma vez falando de esporte, principalmente hoje de futebol, no nosso grande canal Sport Voice. Antes de qualquer coisa, dê o seu like, curta o nosso vídeo e, por favor, comentem. Eu preciso saber dos comentários de vocês. Vamos falar mais um pouquinho dessa última rodada que rolou. E antes de qualquer coisa, minha querida amiga bochechinha mais feliz do mundo, Patrícia. Boa noite, galerinha. Boa noite, rei dos esquisitos, o mestre de todos eles. Galera, é com uma enorme satisfação que estamos aqui hoje, mas com enorme tristeza, porque hoje é um dia de alegria, né, para a torcida do clube do Palmeiras, que veio lançando a sua nova camisa, a camisa onde quer que seja verde. E aí a gente tem um episódio deprimente que, nossa, que não passa nunca, parece que não vai acabar nunca, de racismo dos torcedores do Palmeiras, trazendo frases de depreciação em relação aos modelos. E, cara, eu não sei mais o que precisa acontecer para esse pessoal abrir a mente deles e esquecer isso. Cor não diz caráter, cor não diz absolutamente nada, e vocês ficam presos nessa questão. O que você acha, Luan? Você ficou sabendo dessas frases absurdas que lançaram agora há pouco? Eu vi agora há pouco no Twitter a nota de repúdio do clube do Palmeiras. O que você tem a opinar? Cara, de verdade, eu acho uma situação que a gente tá cansado, mas tem gente que gosta de like, acha que gosta de aparecer e fica com esses comentários bobos. De verdade, umas pessoas dessas tem que pegar cadeia e ficar lá uns 20 anos com várias pessoas de várias cores para poder aprender que não existe mais isso, cara. Isso já acabou. Você pode ser verde, branco, amarelo, azul, vermelho, o que importa, o sangue é o mesmo, gente. Eu acho que isso é uma tremenda idiotice e a gente tem que parar desses pensamentos idiotas. Que um cara desse não pode ser tudo na vida, menos uma pessoa inteligente, né? Ele pode ser formado em direito, mas com esse pensamento ele não vai a lugar nenhum. Entendeu? Ele pode ser médico, mas com esse pensamento ele não vai a lugar nenhum. São pessoas idiotas que, de verdade, eu tô cansado. O triste é ter que separar um tempo para ficar repreendendo esse tipo de ações. Eu queria que fosse num outro cenário falar desse grande clube e que é um absurdo o que a direção, os dirigentes, a presidência tem feito aqui nos times cariocas, principalmente Botafogo e Vasco. Queria que fosse outro cenário, mas como uma lição de moral para esse bando de gente covarde que se esconde na rede social para disparar ódio. Tem aí a resposta do Vasco, que tem uma luta absolutamente linda contra o racismo, numa resposta histórica, onde se negou a participar de uma competição porque queriam privar os seus jogadores negros. O Vasco se recusou a participar porque o futebol era uma coisa elitizada lá no passado, se tornou popular com o passar do tempo, mas o pioneiro, um dos pioneiros, não foi o primeiro, mas um dos principais pioneiros nessa luta no futebol carioca, principalmente, foi o Vasco da Gama. E é um outro cenário que eu queria conversar sobre o Vasco, mas infelizmente tem que falar aqui do rebaixamento, do possível rebaixamento do Vasco, que tem que fazer 12 gols, abrir uma diferença. Ele faz 12 gols ou ele tem que torcer para o Fluminense golear o Fortaleza? Antes de tudo, antes de começar a falar dessa parte aí, quem foge do rebaixamento, o que para mim já está decretado, o Vasco hoje sofre muita coisa. O Vasco hoje sofre 20 anos de seus diretores, né, maravilhosos, mas uma coisa que o Vasco nunca vai perder é a sua linda história. A história do Vasco é a história mais linda do mundo. O Vasco foi um dos primeiros a brigar para colocar pessoas que trabalham em obra, independente do que for, a jogar bola, a negros, índios,
brancos também jogavam no Vasco, vários deles, e o Vasco pode estar sofrendo o que for, mas a história do Vasco é a mais linda desse mundo, e isso é inexplicável, e não tem nem comparação. Tu vai em São Januário, tu entra lá, tu vê lindas histórias lá na sala de troféus. Sobre o rebaixamento, cara, de verdade, minha visão já foi. Eu acho impossível. Se acontecer qualquer coisa diferente do Vasco não ser rebaixado, vai ser por algum motivo fora de campo ou compra. O Goiás vai receber uma grana para tomar tantos gols e o Fortaleza vai se vender para tomar tantos gols do Fluminense. De verdade, eu acho que até o Vasco ganha do Goiás. E até porque o Goiás já está rebaixado também. O Vasco está rebaixado virtualmente, mas o Goiás está rebaixado matematicamente. E o Fortaleza está um pouco mais tranquilo, porque eu acredito que o Fortaleza não tome 12, mas vai perder para o Fluminense, que o Fluminense precisa dessa vitória que facilitaria muito a vida deles na tabela, uma farpelinha a mais, um G4 que é maravilhoso para o elenco do Fluminense, que não é grande coisa, mas é um elenco encaixado, um elenco bem distribuído dentro de campo, entre os mais velhos, entre os mais novos. Os treinadores do Fluminense souberam mesclar nessa situação, que inclusive que eu acho que o Vasco deveria passar a fazer isso para a Série B. Não só o Vasco, como todos os outros times que caíram grandes, como o Botafogo, o Cruzeiro. Eles deveriam alavancar mais um pouco mais a base e com alguns pontuais jogadores. Eu acho que o Vasco virtualmente está rebaixado e quinta-feira vai ser rebaixado, a não ser que aconteça um milagre. Esse milagre vai ser comparado a Deus voltar na Terra. De verdade, eu acho que esquece, o Vasco tem que se planejar para 2021, a não ser que aconteça alguma coisa aí fora das 4 linhas. Não é improvável também que o Fortaleza seja goleado, né? Já que o Bahia conseguiu golear por 4-1 o Fortaleza, o time do Fluminense, que tem um elenco muito mais estável, pode vir a fazer um jogo histórico também, não seria tão assustador. Difícil é o Vasco conseguir fazer essa quantidade de gols em cima do Goiás. Exatamente. O Vasco pode. Essa é a parte difícil. O Fluminense pode meter 6-0 no Fortaleza. Mas o Vasco não vai meter 6-0 no Goiás. A chance é difícil. O Vasco não faz gol há 5 jogos. Há 5 jogos o Vasco não faz gols. O meu atacante, o Germancano, que para mim foi o melhor jogador do elenco esse ano. Isso foi um achado do torcedor. Não foi achado da diretoria, porque o torcedor começou a invadir as redes sociais do Cano e foi absurdo. O cara se apaixonou pela torcida do Vasco. A diretoria, nesse lado, não foi boba, foi atrás dele, porque era tudo que a torcida queria. E hoje ele foi o melhor jogador. Ele perdeu o pênalti contra o Inter, que podia ter dado um empate, e hoje o Vasco precisaria de uma simples vitória, tanto que o Fortaleza perca e o Vasco sairia do rebaixamento. Mas eu não posso julgar e ninguém, não é só eu não, ninguém pode julgar o Germancano, que tem 23 gols no ano, num time horroroso do Vasco. A bola chega 2, 3 vezes na partida pro centroavante, é absurdo. Se ele tem a chance de gol que o Gabigol tem, ou o Pedro tem, de verdade o cara seria o artilheiro do Brasil, quem sabe do mundo, porque finalizar ele sabe. Mas infelizmente eu acho que o Vasco decretou o seu rebaixamento, uma tristeza, não só para os vascaínos, como para o futebol carioca, que vai ter, além do Vasco, o Botafogo. Mas se for de aprendizado, né? Não sei se o Vasco vai aprender, porque não aprendeu na primeira, não aprendeu na segunda, não aprendeu na terceira. Vai aprender na quarta? Só Deus sabe. E é manter
craques, o Germancano, e vim com um pouquinho da base para 2021, largar o Carioca, treinar bem, botar o sub-20, apesar que tem agora um critério ridículo da federação que não pode, depois da terceira rodada, não pode botar time em reserva, ou não pode botar time totalmente em reserva. Mas isso é uma resposta que o Flamengo fez ano passado, né? É uma idiotice total, mas enfim. É só uma pequena resposta ao evento que o Flamengo proporcionou no ano passado. Para completar as notícias do Vasco, o Ribamar entra com processo pelos salários atrasados e pelo que ele acha por direito receber de 1,5 milhões. Tudo que o torcedor do Vasco não precisava saber agora. E o Fortaleza, ele acerta com o Lucas Crispim, né, como um meia-campista, a novo meio-campista do Fortaleza. Passando rapidinho com a nossa pauta aqui, vamos falar do meio da tabela, vaga na Copa do Brasil, temos Corinthians, Red Bull e Atlético Mineiro. Principalmente o Atlético Mineiro agora, que vem com proposta para o Edenilson. O que você acha, Luan? O Edenilson é uma boa ali para aquela parte central ali do Atlético Mineiro? Excelente jogador. Voltando só um pouquinho, o Lucas Crispim, se for o que eu estou pensando, é o que jogou no Vasco e não fez grandes coisas, não. Então, vai saber o que. Esse empresário é muito bom. Enfim. Contratação é aposta, Lu. Contratação é aposta. Você vai apostar. Pode ser que vá. Aposta, você aposta na base, não no jogador que até no momento nunca rendeu. Mas, o Flamengo apostou no Michael. Ele deu super certo. O Edenilson, pô, excelente jogador. Cara, eu não sei não, hein? Mas o Atlético Mineiro entrega as taças. Porque, senhor, o que esse time tá se formando, eu não sei de onde o Atlético Mineiro tá tirando tanto dinheiro, mas, enfim, é um excelente jogador, vai compor aquele meio campo que já não é ruim do Atlético Mineiro. Se fechar mesmo, parabéns. Nossa, o Atlético Mineiro tá com um bom investimento, mas tem que ter um bom técnico ali, porque senão vai bater cabeça com cabeça. O Atlético Mineiro diz que não tem pressa para um novo técnico agora, vai estudar direitinho a proposta do time atualmente e ainda sonda uma contratação do Dedé. Ali quem conseguiu finalmente se desvencilhar do Cruzeiro, está livre e recebe uma pequena sondagem ali do Atlético Mineiro. Não sei se vale a pena. Para essa nova fase, se eu fosse dirigente, eu não continuaria com essa negociação. Não sei como para eles, porque que eles acham. O Dedé é um ótimo jogador, mas é um jogador que também só vive machucado, como algumas reclamações que eu tenho por aí. Cara, Dedé é um ótimo jogador. O Dedé na época do Cruzeiro, do Vasco, onde ele passou a sua melhor fase, ele foi jogador de seleção. Não, ao meu ver, tinha vaga em alguns times da Europa, mas depende muito. Depende do salário. Quanto o Dedé quer receber? Se for 500k, esquece, não dá. Se for 150, ok. Com aquele contrato aí de, né? Se machucou, a gente, dependendo da sua grave lesão, vamos encerrar o contrato por aqui. Porque ele é um excelente jogador, acredito que ele vai voltar a jogar e vai voltar a jogar bem, porque ele já fez isso mais de 2, 3 vezes. Ele se machucava, agora o Dedé vai voltar bem mais ou menos. O Dedé se superou, o Dedé é um cara guerreiro, eu dou meus parabéns pro Dedé. Monstro, absurdo. Agora, se for para receber 500k, de verdade não vale a pena. Se for receber uns 150 ali, variando com um contrato de risco, eu ia para dentro. Entendi. O Atlético Mineiro, que enfrenta o Sport com 50 pontos, vencendo, garante a vaga da Copa do Brasil. Outro candidato, que ninguém sabe se está com interesses ainda de chegar ou não, que vai enfrentar o Internacional na última rodada, é o Corinthians, que possivelmente vai ter a falta do Fagner, que sentiu a adutor da coxa. Ele deve desfalcar e existe especulações de que o Corinthians venha com a base, chama os meninos da base, vai fazer um mistão devido à estreia do Campeonato Paulista.
Eu acho. Mas eu acredito que se existe uma chance do Corinthians estar na Copa do Brasil e melhorar a posição na tabela, é dinheiro que entra, então eu não acho que pode simplesmente largar. Você discorda com isso? Você acha que o Corinthians vem com a base, Lu? Na verdade, eu ia com a base desde o último jogo. O Corinthians não vai passar daquilo. O Corinthians não vai passar daquilo. O Corinthians chegou até onde ele podia. O time do Corinthians é limitado. O time do Corinthians, no começo, estava ali brigando. No começo do campeonato, estava brigando pelo rebaixamento. E por que forçar os jogadores? Já que está pensando no Paulistão, eu já vinha antes. O Corinthians não vai passar daquilo. Vinha com o time coisa. Eu gostaria muito que ele tivesse feito isso antes, particularmente. Não sei se você me entende. Mas ele resolveu fazer agora. Fazer o quê? Eu, de verdade, não forçaria. E o Fagner... Cara, o Fagner é um dos melhores jogadores do Corinthians. Vou forçar o cara num jogo que vale 3 pontos para nada. Isso aqui é... É o que sabe. O Internacional agradece. E a torcida do Flamengo não gosta muito do assunto. Mas, vamos lá. Também não acho que o Corinthians vai ganhar do Internacional mesmo que esteja com o time titular. Exato. Então, para mim, é diferente. Para o torcedor do flamenguista e outros torcedores é diferente. Não tem. Se o time não conseguiu com o titular, não ganhou do Vasco, sem menosprezar o clube, mas... O Flamengo tem que fazer a sua parte. Se fizer a sua parte, campeão. Se não fizer, é isso. Briga do título, Flamengo Internacional. O que você acha, Luana? Eu sou meio complicada falar desse assunto aqui. Gostaria de ouvir sua opinião primeiro. Olha, o Internacional ele fez um campeonato mais contundente, sabe? Mais coeso. De uma certa forma, até merece um título. Porque ele teve aquela queda de produção ali com a saída do poder, mas eu acredito que se ele não tivesse saído, o Internacional já estaria na frente há um tempo já. E aí ele tem uma perda muito de adaptação com Abel Braga. E temos o Flamengo, né, que veio de um campeonato horroroso pela espera, por mais que tenha sido horroroso, por ter um elenco excelente, ainda chega com chances totais de ser campeão, mas tudo pode acontecer. Eu fico receosa, mas eu acredito que o Flamengo consiga levar, mas numa combinação interessante de resultados. Historicamente, esse ano, alguns jogos do São Paulo foram super fáceis para o São Paulo. Esse é o complicado. Os elencos são os mesmos. Só que em fases diferentes. Hoje o Flamengo está bem melhor e o São Paulo veio de uma sequência de derrotas. Mas, de verdade, eu acho que o Flamengo ganha. Então, eu acredito que o Flamengo seja campeão no próximo jogo dele. Agora, se o Flamengo vacilar, nem precisa torcer contra o Inter. Porque o Inter vai ganhar do Corinthians. Isso é certo. Eu aposto o que você quiser. O Corinthians perde e feio para o Internacional. E se vier com esse sub-20 aí, então, esquece. Eu não vou dizer assim, porque esse Campeonato Brasileiro, tudo que eu apostei, que eu achava que era certo, não foi. Temos aí o jogo do São Paulo contra o Botafogo. Eu achei que fosse certo também. O São Paulo venceu e o São Paulo perde. E não perdeu porque ficou com 1 a menos, não. O Botafogo estava melhor no jogo e perde. O São Paulo perde o jogador nessa condição. A gente vai falar isso mais lá na frente. Mas nada foi fácil nesse campeonato. Os times considerados assim menores. E não é o mesmo momento, tá, Luan? Porque com o mesmo momento, o São Paulo pegou o Flamengo com o Jorge Jesus e empatou 2-2. Mas em mesmo momento, esse ano não teve, porque o Flamengo, quando pegou o São Paulo as 2 vezes, ele pega o time desfalcado. Não, vamos lá. Eu falei que é o mesmo elenco em momentos diferentes. Não. Estou dizendo que esse ano, às vezes, que o São Paulo pegou o Flamengo estava desfalcado. Mas nesse jogo, sim. Estava desfalcado, mas não foi um jogo de 1-0. Foi coça. É essa a diferença.
Eu acredito, como eu falei, eu acho que o Flamengo ganha. O Flamengo ganha, por isso ele vai ser campeão, porque ele depende só dele. Mas, se for olhar os últimos jogos, eu também achava que o Flamengo ia ganhar. Mas, enfim, hoje o Flamengo está bem melhor que o São Paulo. O São Paulo hoje está uma draga. Eu já falei, se eu monto o time aqui da rua, eu ganho no time do São Paulo. Só que o São Paulo não é besta que vai partir para cima do Flamengo. Ganhei vários jogos, vou partir para cima do Flamengo. Não vai ser isso. O São Paulo, ao meu ver, vai jogar um pouco mais fechado, até porque o seu lado esquerdo vai estar com reserva do reserva, porque o reserva tomou cartão e está suspenso. E o titular tomou vermelho. Então, ao meu ver, é só esperar. Eu acho que é questão de tempo do Flamengo ser campeão. Mas é jogo. Como meu pai diz, jogo é jogado. Vamos embora. O Flamengo também sofre atualmente com a possível ausência do Arão, que é quase certa, é muito improvável que ele se recupere da fratura que ele teve no dedo. E o Rodrigo Caio não preocupa, mas não treinou hoje. Na terça-feira, dia 23, ele não treina com a equipe, ele ficou na academia para fortalecer, porque o menino é feito de vidro, né? Então, assim, encostou no Rodrigo Caio, ele machuca e acabou. E aí nos jogam 5 jogos pela frente. Mas, enfim, falando de perda de jogadores importantes, como o Luan bem ressaltou, o Reinaldo não vai estar no jogo, o São Paulo entra sendo seus principais movimentadores do ataque, né? A velocidade parte pelo Reinaldo, ele faz excelentes jogadas ali, e necessitando ganhar do Flamengo para poder garantir a sua vaga na Libertadores e não perdê-la para o Fluminense, que vem embaladíssimo, por mais que tenha empatado com o Santos na última rodada, por 1-1, dominou o jogo na maior parte do tempo, mas permitiu empate ali no final. O São Paulo não dá para saber o que acontece. Eu queria poder dizer assim para torcedor, tenha fé, não dá para saber. Quando eu acho que o São Paulo vai cair, ele engrena. Quando eu acho que vai engrenar, ele cai. Então não dá para saber, não dá para saber mais nada. Esse campeonato tá me deixando confuso, tá me deixando maluca. Eu não aposto mais em nada. Eu até desisti do meu cartola porque não estava acertando mais porcaria nenhuma nessa droga. E o Fluminense, Luan? Com o Roger Machado, agora vai liderar ali o Fluminense. O que você acha? Se fosse para apostar, apostaria no Fluminense. Outra vez, em momentos particulares. Não sei se você me entende. Eu acho que o Fluminense ganha e ganha bem. O São Paulo vai pegar hoje o líder do campeonato. Então, as chances do Fluminense entrar no G4 na última rodada são gigantes. O Fluminense vai conseguir o feito. O Fluminense pode comemorar esse quarto lugar com esse elenco como se fosse um título. Os tricolores estão mega felizes. E não tem outra possibilidade. O Fluminense vai bem. E o Roger Machado, com o tempo, ele vai conseguir montar um elenco melhor. Ele sabe usar um pouco mais a base. Claro, ele vai precisar de alguns jogadores, porque Libertadores é uma parada mais calejada, é uma parada que exige um pouco mais de experiência. Mas eu acho que o Fluminense pega esse G4 e vai firme na fase de grupos da Libertadores. O problema do Fluminense é a partir das oitavas. Mas já estou pensando na Libertadores. Libertadores já está. Ele já vai estar no grupo já, feliz. Vou de verdade, vou torcer para o Fluminense pegar um grupo bem mais ou menos e para ir bem e seja o que Deus quiser para os tricolores. Então é isso aí, galerinha. Esse foi o meu bate-papo rápido com o Luan aqui, falando da próxima rodada, as notícias do dia 23. Não deixe de deixar o seu like, não esquece de compartilhar e não esquece de deixar seu comentário. O que você quer conversar? Uma ressalta que chegou a notícia aqui pra gente, que o golfista, né, Tiger Woods, não é isso? É assim que se fala? Isso. Sofre um acidente grave de carro, as pernas acabaram ficando presas nas ferragens. Foi uma tristeza, ele entra em cirurgia nas pernas. Ainda não tem, até o presente momento, não tem um quadro mais exato da situação dele. E a gente fica na torcida, é um grande monstro do esporte,
mudou muita coisa e é uma pena que tenha acontecido esse acidente que às vezes vem tirando alguns craques da nossa vida. Luan, algum comentário? Particularmente, eu sou um grande fã do Tiger, até porque foi o primeiro negro a explodir o mundo do golfe, não só o primeiro negro, ele revolucionou o golfe, né, de um modo geral, e era espetacular. Momentos particulares dele fora são outros 500, como qualquer um erra, somos todos seres humanos, mas eu espero que ele volte bem, pelo menos, né, com todos os membros, tudo correndo muito bem, que ele possa curtir a sua aposentadoria bem feliz com a sua família. Tá certo. Então é isso, galerinha, aqui na Sport Voice, o importante é o seu time. Não vou repetir, não deixe de deixar o like, segue a gente, compartilha com os amigos, segue a gente no Twitter, segue a gente no Instagram, tem notícia lá a todo momento, o que acontece no dia. Então é isso, vamos que o esporte é essa loucura, o futebol é minha paixão, todos os esportes são as minhas paixões, mas eu tenho um fraco pelo futebol. Luan, mais uma vez agradeço, é sempre bom, meu esquisito favorito, estar com você. Uma boa noite a todos. Uma boa noite para todo mundo. Um beijo, um abraço para todos os meus esquisitos e esquisitas, meus estranhos e estranhas. Estamos nós aqui de novo no Sport Voice. Uma boa noite para todos. Uma boa noite para a nossa querida Carol Conká, 99,17%. Hello, para quem gosta do Big Brother. E hoje, um dia especial para a nossa amiga Rai, que está fazendo exatamente 10 anos. Meus parabéns, Rai. Muitas felicidades, muita saúde. Que você seja muito feliz, você e toda a sua família. É por essa idade que a Rai nunca aparece aqui, tá, gente? Porque não pode mandar ela aqui, ela é menor de idade. Exatamente. Uma boa noite a todos, galerinha. Eu fui!